Virou uma reunião de 8 horas, não teve ninguém falou nada, tá uma crise brutal no governo, brutal, é a maior crise interna do governo Lula até agora. Não, é evidente, eu não estou passando pano nem pro presidente Lula, o presidente Lula topou esse pacote. Estamos a ver a maior crise interna do PT desde que o governo Lula começou. Motivo? Corte de gastos. Só podia ser. Uma reunião de quase 6 horas acabou em mal-estar e bate-boca entre os ministros na frente do Lula. Teve até um deles falando em se demitir, mas o problema não para por aí. A questão é que chegou o momento que o arcabouço fiscal estourou. A inflação está subindo e a população está insatisfeita com o preço dos produtos no mercado. Isso tem um motivo: rombo recorde na dívida pública. Governo gastando mais do que arrecada. E toda essa questão macroeconômica que gerou a treta entre os ministros tá colocando Lula em uma encruzilhada muito difícil. Fazer o certo e se ferrar com a base eleitoral, ou fazer o errado e também se ferrar porque a economia vai pro beleléu. Vai de Kamala Harris. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Já estão falando nos bastidores que já era Lula 26. Afinal, ou eles cortam os benefícios que são na verdade a compra de votos que mantém o governo Lula de pé, ou eles mantêm tudo isso e destroem o poder de compra, fazendo a economia chegar em 2026 completamente destruída. O que vai deixar claro o governo com pouca chance de vencer. Nesse vídeo ainda hoje a gente vai ver o clima de funeral na Lula News ou Globo News. Pra quem não entendeu o trocadilho. É clima de já era 2026, galera. Meus amigos, o negócio tá feio e no vídeo de hoje a gente vai falar melhor sobre isso. Meu nome é Bruno Dias e esse é o canal Mídia BH. Se inscreva se não for inscrito e já deixe, é claro, o like no vídeo. E bora falar de política. Bom, vamos puxar aqui a primeira notícia para vocês entenderem o que está acontecendo. O Palácio do Planalto foi palco de intensas reuniões nos últimos dias, para tentar convencer ministros do pacote de corte de gastos defendido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. As discussões, segundo as informações da coluna do Estadão, que a gente já vai ver, envolveram momentos de tensão entre ministros de áreas-chave, refletindo as divergências internas e o crescente receio de impactos negativos nas eleições de 2026. Presta atenção no que está acontecendo. Durante um dos encontros, houve um confronto mais acirrado entre o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ambos do PT, na presença do presidente Lula. A discussão teria girado em torno da falta de diálogo sobre mudanças nos programas de abono salarial e seguro-desemprego. Então por aqui a gente já percebe que uma das áreas que está sendo cotada para tomar corte de gastos é o seguro-desemprego. Pois é, a situação tá tão feia que o PT tá pensando em cortar grana do seguro-desemprego. Pensa o impacto que isso vai ter na base eleitoral. Bom, aqui na reunião dos ministros já tá tendo impacto, bate-boca, gritaria, pedido de demissão e tudo mais. Vamos agora para a coluna do Estadão, que pegou um pouco dos bastidores. Afinal, quase nenhum ministro falou com a imprensa depois disso. Saíram em silêncio da reunião. Coluna do Estadão. Marinho bate-boca com Haddad em reunião no Planalto sobre corte de gastos. Leia bastidores, vamos lá. Daí aqui ela explica uma sequência bem grande de desentendimento entre os ministros, porque tá um falando, não corta do meu ministério, não corta do dele, não corta do dele, não corta do meu, e todo mundo quer mamata, mas algumas mamatas terão que ser cortadas. Aí aqui continua, mesmo sem ter sido anunciado, o pacote promete passar a tesoura nos gastos públicos e divide a esplanada e o próprio PT. O argumento é de que se o ajuste incluir corte de benefícios sociais em saúde, educação e previdência, o governo Lula 3 perderá a identidade e o partido, sua última bandeira para a disputa de 2026. Aí segue aqui a matéria falando que a crise veio bem no momento da vitória de Trump nos Estados Unidos, o que preocupa o governo, porque é o momento que a oposição aqui ganhou força e que o dólar está subindo pela boa perspectiva futura dos Estados Unidos, o que pressiona ainda mais o Brasil e o real. Afinal, se o dólar sobe, piora a situação inflacionária do Brasil, que já não estava fácil devido a esses altos gastos públicos. Então a faca já estava no pescoço do governo Lula até então, veio a vitória do Trump e agora é reunião emergencial de onde a gente vai ter que cortar, e estão pensando até em cortar saúde, educação, segurança, previdência e o que vier pela frente, o que vai desabar a aprovação do Lula com a própria base, com a própria militância. Pô, eles elegeram o Lula, aí eles estão tomando corte de gastos nos setores que eles dizem defender.
É claro, tem um governo com uma irresponsabilidade fiscal, chega em um momento que a conta vem, e a conta está vindo. Inclusive, você pode ver até alguns jornalistas extremamente lulistas, como é o caso desse Leonardo Sakamoto, que já estão criticando. O eleitor do Lula não o colocou lá para desvincular educação e saúde dos pobres do orçamento. Vamos dar um zoom aqui. Nem tungar o BPC, muito menos o seguro-desemprego, como defendem alguns, para poupar rico e jogar nas costas dos pobres. Faria mais sentido ter deixado o Bolsonaro. Então aqui ele deu uma militada dele, mas o fato é, Lula está fazendo coisas que desagradam a base. E é claro, por culpa dele mesmo, que teve irresponsabilidade fiscal nos últimos anos. E eles acham que a conta nunca vai vir. Daí quando ela vem, eles ficam assustados. Meu Deus, por que nós estamos tendo que cortar gastos? Porque o governo é irresponsável e acha que o dinheiro do contribuinte, do pagador de imposto, é infinito. Vamos só ficar cobrando aí imposto e aí a gente vai tampar o déficit com cobrança de impostos. Isso estava fadado ao fracasso desde que foi proposto. E essa treta tá chegando até nas centrais sindicais, dá uma olhada nisso. As centrais sindicais não aceitam quaisquer alterações em direitos trabalhistas. As entidades enviaram um ofício ao Palácio do Planalto pedindo uma audiência urgente com o presidente. E, é claro, seguem ignorados. No documento, os sindicalistas defendem esclarecimentos sobre os impactos do ajuste orçamentário, sobre as políticas de proteção aos trabalhadores. A carta é assinada pela CUT, Força Sindical, União dos Trabalhadores, Central dos Trabalhadores e toda a pelegada. Então percebam, o Lula ele mantém um certo apoio na sociedade, inclusive nas centrais sindicais, no jornalismo, nos universitários, porque o governo dele é uma mamatolândia, que pega da sua grana para dividir entre os seus apoiadores. Acontece que a sua grana está secando, a nossa grana está secando, o mercado está parando de investir no Brasil, porque afinal, se a inflação sobe, a Selic também tem que subir para balancear, o que resulta em Banco Central subindo a Selic para 11,25%, o que diminui os investimentos privados. Afinal, vale mais a pena emprestar para o banco, emprestar para o Tesouro Nacional, do que comprar ações de empresas, do que abrir negócios, o que desestimula o empreendedorismo, a oferta de emprego, a economia desaquece. E a economia está desaquecida pelo alto índice de gastos do governo Lula, que ele se recusa a cortar, porque ele não quer ofender a militância. Só que agora eles estão falando que eles vão ter que cortar, porque senão o Brasil vai estourar de vez, a Selic vai subir mais, vai ter menos investimento privado e as pessoas, é claro, vão ter que lidar com mais inflação. Então eles estão no momento de que se ficar, o bicho pega e se correr, o bicho come. Falei ao contrário, mas é isso aí também. E essa situação toda tá queimando eles até com a própria base. Dá uma olhada nesse canal completamente de esquerda. Para quem vinha dizendo, vocês estão criticando, vocês só atrapalham, vocês são contra o governo. Não são contra o governo, são a favor do governo. Somos contra um governo com política neoliberal, está aí. Né? É um levante das centrais sindicais, o Zé Dirceu e outras lideranças do PT, né? E até os ministros da área social realizando um verdadeiro levante contra o aprofundamento da política neoliberal de Fernando Haddad. Então por que o governo está tendo que tomar medidas neoliberais? Porque elas funcionam. E ser neoliberal é ter responsabilidade. Chega um momento que ou o governo tem responsabilidade ou vem uma grande crise econômica. Só que a esquerda não entende de economia. Eles são terraplanistas nessa questão. Terraplanistas econômicos. Logo, eles acham que seguir com os gastos públicos altos não traz grandes consequências para o futuro. Só que a questão é, o governo sabe que traz e por isso ele precisa cortar esses gastos, senão ele vai chegar em 2026 com a economia de Kamala Harris, indo de base, destruída, acabando com qualquer chance eleitoral do Lula em 26, que já são muito baixas. E seguindo a questão, agora vamos dar uma olhada na Lula News. Lá, eles não são tão terraplanistas econômicos quanto a extrema esquerda. Então eles entendem que é necessário cortar os gastos, mas mesmo assim eles ficam num clima de velório. Por isso, vamos dar uma olhada nisso aqui. Mas foi dito para o Lula, nessa reunião, que se não fizer uma economia de gastos que impacte na inflação, né, que não seja... que a não economia de gastos vai gerar um impacto inflacionário grande, foi dito a ele o seguinte, é colocar tudo a perder. É chegar no fim do mandato sem ter grandes coisas para entregar. Inclusive com popularidade baixa? Aí um petista mais
mais radical em termos de gasto. Olha a tristeza da galera. Se cortar gastos agora, vai tomar crítica da extrema esquerda e da base de militantes terraplanistas econômicos, que é a maioria. Se não cortar, esses caras vão estar com eles agora, não vão criticar o governo, mas vai chegar em 2026 com a economia estourada e a popularidade baixa. Não há pra onde fugir. Já era Lula 26. Já era. Vai dizer o seguinte: não, mas vai cortar de quem não pode cortar. De fato, quando se discute corte no Brasil, não se discute corte de quem ganha muito. Se discute corte de benefícios de pessoas que ganham pouco, mas que, infelizmente, causam um forte impacto. Eu acho que a demora... Porque são a maioria da população brasileira, né? Então, é claro que esses auxílios compra de votos que o governo faz não conseguem entrar na conta. A população economicamente ativa do Brasil é pequena comparada à população que recebe mamata do Estado. Então não dá para só ficar cobrando das pessoas e dando para outras. Ora, não é pela resistência do Lula em cortar mais. Eu acho que isso já é passado. A demora é achar o lugar onde pode cortar sem que não haja um desaparecimento de direitos. De resultados. Evidentemente que nesse momento... Acabou, esses direitos compra de votos que o Lula fica entregando pra você enquanto ele destrói a economia e a inflação corrói o teu poder de compra, terão que ser cortados. Então o discurso deles está caindo, porque não há mais dinheiro. É igual aconteceu na Venezuela, não há comida. Aqui não há dinheiro. Não há dinheiro de impostos mais para bancar essa festa, essa farra, essa compra de votos do PT. Ao invés deles investirem em ter uma economia próspera para que as pessoas não precisem de auxílios do Estado, eles têm uma estratégia esquerdista nojenta de manter a economia fraca com as pessoas dependentes para eles continuarem se reelegendo e mantendo o projeto de poder para frente. Só que isso é insustentável. A sociedade não tem grana para bancar infinitamente uma economia que só depende do governo. Porque o governo não produz riqueza. Você produz riqueza. E a sua riqueza está sendo tirada para o PT comprar voto enquanto ele destrói a economia. Eles estão discutindo cifras. Qual é o volume do corte e tal. E aí, sobre isso, eu não sei se o Lula resiste a uma determinada cifra ou não. Mas já foi colocado à mesa que, se não fizer algo agora, de modo que o investidor venha, fique tranquilo, porque não vai ter uma explosão da dívida, e bote dinheiro aqui, e as empresas também fiquem animadas e tal, e dê um estímulo maior para a economia, que a própria reeleição dele pode se complicar. Porque uma coisa é você ter uma visão imediatista e uma visão mais de médio prazo. Na visão imediatista, se você não corta agora, vai sobrar um pouco de dinheiro a mais para você colocar em programa social. O governo reativou programas sociais que foram desmantelados. O governo... Aí ela vai dar uma passada de pano aqui, de o governo fez muito, meu Deus, que situação triste. Por que a eleição está comprometida? Minha filha, se liga para quem você tá passando pano. Fez esses programas sociais, destruiu a economia e agora tá tendo que cortar esses mesmos programas porque a economia não aguenta mais. Tipo, o que resolveu? O que resolveu? Só compra de votos para ele. E a questão é a seguinte, se o governo continua nessa mesma política de aumentar a dívida pública, o que acontece com as empresas, com o mercado? Ficam com menos dinheiro, sufocados pelos gastos do governo. Com o mercado com menos dinheiro, as pessoas na sociedade ganham menos. As empresas não crescem o suficiente para contratar novas pessoas, para poder aumentar o salário. Não há concorrência para disputar o salário das pessoas, deixando toda a economia estagnada. Os preços dos produtos ficam mais caros, há pouca margem para competir. E tudo que eu tô falando, toda essa discussão, todo esse bate-boca entre os ministros e essa situação desesperadora que o Lula tá agora, é simplesmente porque o método de governo da esquerda é insustentável, é enganador. É criado todo um artifício de negacionismo econômico para dar dinheiro para as pessoas enquanto tira do outro lado via inflação, destruindo a economia. Tem uma situação da economia que não está ruim, o emprego tem bons resultados, mas isso não está se transformando em bem-estar da população. Então não tá bom. Acabou. Não, a economia tá boa nos números que o governo divulga, mas a população tá sentindo que tá ruim, então está ruim. Ponto. Essa foi a exata situação dos Estados Unidos. O governo Biden divulgava índices econômicos, um melhor que o outro. Meu Deus, como os Estados Unidos está crescendo. E a população sentiu que não está crescendo. Você está divulgando isso aqui e eu estou sentindo que os preços estão subindo no mercado, que eu estou ganhando menos, que os empregos não estão pagando tanto, que as empresas não estão crescendo, que a vida não está melhorando. Então, assim,
Você pode divulgar número, qualquer número que você quiser. O Brasil cresceu 1 milhão%, a vida continua ruim. E essa é a situação. Então, o governo tem esse grande dilema para resolver. Tem que cuidar das contas e, ao mesmo tempo, saber o que o governo precisa fazer para que a população sinta essa melhora. Se não tiver cortes, a inflação vai aumentar, a descrença no Brasil vai aumentar também, então não vai chegar dinheiro para investir aqui. Esses juros não vão baixar? Os juros não vão baixar e aí fica uma profecia autorrealizável. É melhor fazer o corte agora, dizem auxiliares de Lula que estão defendendo esse corte, para quando chegar no momento, no ano da reeleição, a economia esteja melhor e ele possa colher os frutos de... Ou seja, resumindo para vocês, ou o governo corta gastos e desagrada completamente toda a esquerda, ou ele não corta gastos, chega com uma economia estourada em 26 e perde a reeleição com certeza absoluta. Essa é a situação atual do governo Lula. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar um like, comenta aqui embaixo o que você está achando de toda essa situação e vamos esperar pelos próximos dias. Vão cortar gastos e tomar muita porrada, ou não vão cortar gastos e aí estão completamente ferrados. Tá difícil pro governo Lula.